baby. 2024 foi o ano em que chegou aos cinemas o filme Deadpool e Wolverine, dirigido pelo diretor Shawn Levy, com a missão de trazer o primeiro filme do mercenário tagarela dentro do UCM, o universo cinematográfico da Marvel. Mas o resultado foi bom ou deixou a desejar? Fica aí até o final para descobrir, porque hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo do meu quadro Reviewzada. Para quem não conhece, o Reviewzada é um quadro do canal onde vou trazer histórias de filmes e no final avaliar este filme dando notas por tópicos. Agora deixa eu explicar para você sobre esses tópicos. Todos os filmes terão tópicos padrões, que são direção, roteiro, atuações, protagonista, personagens secundários, visual e trilha sonora. Porém, alguns filmes terão tópicos bônus, dependendo do gênero do filme na qual eu vou trazer aqui. Como por exemplo, o filme de hoje é Deadpool e Wolverine, um filme do subgênero de super-heróis. Então os tópicos bônus serão vilão e cenas de ação. Então eu vou passar aqui por toda a história do filme e no final fazer uma reviewzada, dando uma nota de 0 a 10 para cada um desses tópicos que eu acabei de falar para vocês. Então, sem mais enrolação, passa o S de Spencer na área e vamos começar a reviewzada de Deadpool e Wolverine. O filme começa com um de nossos protagonistas, o Deadpool, indo até o local onde o Wolverine foi enterrado. Mesmo local e mesmo Wolverine do filme Logan, de 2017. Agora uma pergunta, vocês aceitam um reviewzada do filme do Logan? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Agora voltando, o Deadpool vai até o túmulo do Logan para desenterrar o corpo e ver se o Wolverine ainda tá vivo, se ele se regenerou da morte de algum jeito. Mas não. O personagem realmente está morto, como diria o Thanos, sem ressurreição. E isso já é algo positivo pra mim. Os envolvidos do filme não mexeram com Logan. Quer dizer, não mexeram metaforicamente falando, porque mexer literalmente, vamos ver daqui a pouco que eles mexeram sim. Mas o que eu quero dizer é que eles não apagaram a história do Logan, o sacrifício que ele fez. Não fizeram ele voltar da morte do sacrifício. Eu gostei disso. Respeitaram o final daquele personagem. Aquele final lindo, diga-se de passagem. E isso mostra como o Ryan Reynolds, o ator do Deadpool e um dos principais roteiristas do filme, respeita os personagens desse filme. Ou quase todos. Daqui a pouco a gente fala disso melhor. O Deadpool então fica muito frustrado por ver que o Logan morreu e não tem volta. Nós ainda não sabemos a essa altura do filme o que ele queria com o Logan, só que mais pra frente o filme vai mostrar pra gente. Então quando o Deadpool menos espera, vários soldados da AVT chegam para podar o protagonista e jogar ele no vazio. E é aí que vem uma das melhores cenas do filme e uma das cenas iniciais mais divertidas de todos os filmes de heróis. E é o Deadpool usando o esqueleto de adamantium do Wolverine para derrotar os soldados da AVT enquanto toca Bye 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 do NSYNC. Essa cena é sensacional. A forma como os créditos iniciais aparecem na cena como se fizessem parte do cenário, o Deadpool dançando enquanto acaba com o geral, a coreografia da luta em sincronia com a música. Cara, é muito maneira essa cena, muito legal. E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu adoro música e filmes que sabem utilizar a música em cena, como os filmes dos Guardiões da Galáxia, por exemplo, que tem músicas perfeitas escolhidas pelo James Gunn. Elas encaixavam muito na narrativa, conversam com a cena na qual ela tá tocando. E esse filme aqui do Deadpool faz muito isso também. Pra mim, isso deixa o filme ainda mais divertido e emocionante. Mas voltando para a história. Então o filme paralisa a luta no meio para nos botar a par da situação e entendermos por que tudo isso tá acontecendo. Então o filme nos leva de volta para 2018, no final do filme do Deadpool 2, onde o Wade fez várias viagens no tempo para mudar coisas do passado. Mas o que nós não sabíamos é que no meio dessas viagens temporais aí que o Deadpool fez, ele foi até a Terra 199.999, a Terra do UCM. Sim, eu sei que no filme eles falam que o UCM é a Terra 616, mas não, nunca será! A Terra 616 é a Terra principal dos quadrinhos! A Marvel Studios quer se autodenominar como Terra 616, tipo, nós somos a principal Terra. As HQs
Esquece. E os caras ainda chamam de linha do tempo sagrada. Ah, vá a merda. Isso era pra ser fanservice? Pra mim isso daí é anti-service. Seria muito mais foda se o MCU se autodenominasse de Terra 199.999. Aí a gente pensaria, então a Terra 616 realmente é os quadrinhos. A Terra dos quadrinhos existe pelo multiverso do cinema, olha que foda. Seria massa, né? Mas não, o UCM quer que a gente pense que a Terra dos quadrinhos é inexistente e eles são o principal, o UCM. Mas como eu disse antes, não, nunca! Por quê? O universo que faz depressão ser motivo de piada, que transforma o Hulk nessa coisa escrota, que faz o Homem-Aranha ser um moleque mimado e Robin do Homem de Ferro, entre muitos outros problemas, jamais será a linha do tempo sagrada. Hein? Então agora que eu já esclareci isso, vamos voltar para o filme. O Deadpool foi até a Terra 199.999, onde ele encontrou o Happy para tentar integrar os Vingadores. Ele meio que deu uma entrevista de emprego para tentar entrar na equipe, mas ele acaba sendo rejeitado. O Wade diz ao Happy que ele quer ser um Vingador porque ele precisa ser, para mostrar à namorada que ele pode fazer coisas boas pelos outros, além de si mesmo. Mas o Happy recusa ele porque ele diz que o Wade tá com o coração virado pro caminho errado. Ele não pode fazer coisas boas porque ele precisa. Ele precisa fazer coisas boas porque as pessoas precisam disso. Mas os Vingadores não atuam porque necessitam. Eles atuam porque o povo necessita. Então, após ser rejeitado pelos Vingadores, o filme nos leva de volta para 2024, onde o Wade volta para sua Terra 10.005 e começa um emprego como vendedor de carros usados após se aposentar do manto de Deadpool. Pois é, ele parou. Eu parei. Mas o seu amigo Pete diz para o Wade que ele ainda sonha com o dia em que o Wade vai voltar a ser o Deadpool. Ele até guarda o uniforme para o dia em que isso acontecer. Então, saindo do trabalho, o Wade é recebido em casa por todos os seus amigos para uma festa surpresa. É aniversário do protagonista. Nesse momento, nós temos uma sequência de várias cenas de piadas seguidas, cada uma com um amigo diferente. Essa porra é peruca. É um sistema capilar. Adoro o seu sistema capilar, Wade. E nessa festa, nós também descobrimos que o Wade e a Vanessa não estão mais juntos. Você tá Mas saindo e você? com alguém? Tô. Que tristeza. Eu gostava desse casal. Porém, quem chega para interromper o aniversário do Wade são os soldados da AVT, que vieram para levar o Deadpool com eles. Porém, antes que eles consigam capturar o Wade, alguém aparece e leva o Deadpool junto com ele, antes que os soldados conseguissem pegá-lo. O Wade então acorda na AVT de frente para o Paradox. Defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não tava inconsciente. Essa piada é boa, ela me pega muito. Então o Paradox diz para o Deadpool: a AVT está de olho nele há algum tempo e ele foi escolhido para um propósito, porque ele é especial. E para cumprir este propósito, agora ele vai fazer parte do UCM, Universo dos Vingadores. Até o Deadpool sabe quem é o melhor Vingador. E é nesse momento que o Deadpool encontra um dos maiores questionamentos da sua vida. Algo que irá tirar seu sono para sempre. Aquele sou eu. Aquele é o Thor. Por que o Thor tá chorando rápido? Não fale com ela. É sério. Quem souber, comenta aí, por favor, por que o Thor tava chorando? Mas enfim, o Deadpool fica muito empolgado com essa oportunidade. Afinal, há alguns anos atrás, ele já tinha tentado uma vaga nos Vingadores, como a gente viu. E agora ele é convocado justamente para virar um grande herói no universo deles. Pô, o Wade se sente realizado. O poder no universo Marvel tá prestes a mudar pra sempre. É o primeiro personagem que fala isso e o filme não flopa. Então, para finalmente entrar no UCM, o alfaiate da AVT dá para o Deadpool o melhor traje que o personagem já teve nos cinemas. Papo reto mesmo, o primeiro traje do Deadpool, que ele usou no Deadpool 1 e 2, é massa. Mas esse aqui é ainda melhor. As cores vivas demais, vermelho saturadaço, design que valoriza mais o shape, traje muito bom. Então o Deadpool diz para o Paradox que ele quer voltar logo para o universo dele, para poder avisar aos amigos que eles vão todos juntos para o UCM. Mas é aí que as coisas complicam para o protagonista. O Paradox diz ao Deadpool que o seu universo irá morrer e ele não pode impedir que isso aconteça. Ele diz que o Deadpool vai para o UCM e o seu universo e seus amigos vão morrer. E o universo dele vai acabar porque aquela realidade perdeu o seu âncora. Mas o que é âncora, Spencer? Seguinte,
O conceito do âncora nesse filme é que todos os universos têm um personagem que é o principal, é o âncora. E se esse personagem morrer, o universo morre junto. E o âncora do universo do Deadpool era o Logan, o Wolverine que se sacrificou para salvar a sua filha Laura lá no filme Logan. Beleza que isso é um furo, porque esse filme aqui se passa em 2024 e o Logan morreu em um futuro pós-apocalíptico em 2029. Mas quem liga, né? E todos no local se emocionam, relembrando o momento do sacrifício do Logan. Essa é a sensação de ter uma filha. Não dá nem pra julgar eles, né? Quem não chorou também vendo isso? Eu não gosto muito desse conceito do âncora, mas eu entendo a metalinguagem nisso. É como se eles estivessem falando que depois que o Wolverine morreu, ninguém liga mais para o universo dos X-Men da Fox. O universo morreu com ele. Eu entendo isso, mas narrativamente falando, eu não sou fã desse conceito. Mas enfim, o Paradox diz então para o Deadpool que o universo dele vai morrer daqui a muitos anos, mas ele não quer esperar. Então ele vai usar o rasgador temporal para dar um fim de uma vez no universo do Deadpool. O rasgador temporal é um dispositivo da AVT que tem a capacidade de destruir universos e todos que estão neles. Então o Paradox diz ao Deadpool que o universo dele tem 72 horas até o rasgador temporal ficar pronto para destruir o seu universo. Então ele tem todo esse tempo para escolher o que ele vai fazer, ou ir para o UCM ou ficar lá para morrer com todos no seu universo. O Deadpool então quebra o nariz do Paradox, pega o seu dispositivo de viagem temporal e vai atrás do Wolverine para ser o âncora do seu universo novamente e salvar todos os seus amigos. O Paradox então manda os seus soldados atrás do Deadpool e é aí que nós chegamos no momento do começo do filme, do Deadpool massacrando os soldados da AVT com os restos mortais do Logan. E aí temos um momento muito massa do filme, que é o Deadpool usando as garras do Wolverine. Isso aí foi muito criativo. Então, tranquilamente, como se nada, o Deadpool acaba com todos os soldados da AVT. Não sobrou nenhum. Tira o nome do meu país da porra da sua boca. E aí? Pegou essa referência? E depois de matar todos ali, o Deadpool decide caçar outro Wolverine pelo multiverso, porque o seu realmente estava morto. E é aí que o filme começa a ter uma overdose de fanservice, trazendo várias versões clássicas do Wolverine. Primeiro nós vemos o Wolverine do Hugh Jackman, versão baixinho e peludo, igualzinho os quadrinhos. Baixinho igual os quadrinhos. Que Wolverine mais bonitinho. E não vem me falar que o Wolverine baixinho e peludo não funcionaria no cinema por causa dessa piada aqui. Foi uma piada! Pelo amor de Deus! Eu ainda quero o Wolverine baixinho, peludo e feio. Mas continuando. Depois nós vemos o Wolverine da Era de Apocalipse, que é uma versão do Wolverine nos quadrinhos que se tornou um mutante ômega em uma realidade em que o Professor Xavier morreu e o vilão Apocalipse dominou a Terra. E ele perdeu uma de suas mãos para o Ciclope em uma briga. E em seguida aparece o Wolverine Caolho, que é uma versão do personagem e é um mafioso de Madripoor. Ele até chega a trabalhar junto com o Hulk Cinza, o Joey Tirateima. Se quiserem, eu ainda posso trazer essa história no canal, no Entrando na História. Apoiam? Ou o Caolho aqui com o Hulk Cinza? Tá um pouquinho antigo, graças a Deus. Quem aparece logo depois é a versão do velho Logan, o Wolverine de um universo na qual os heróis foram derrotados pelos vilões. Os vilões dominaram o mundo. É uma HQ muito massa e que essa já trouxe no canal, no meu quadro Entrando na História. Vamos ver depois desse vídeo aqui, tá bom? Que é muito da hora. Vocês vão curtir. Você vai precisar de um pouco de óleo de coco. E logo depois, a versão que aparece é a do Wolverine que foi crucificado pelos Carniceiros. E é um grupo de mercenários ciborgues, inimigos clássicos dos X-Men e principalmente do Wolverine. Inclusive são eles os vilões do filme Logan. E aí nós vemos aqui no filme eles recriando a capa do quadrinho. Tem um Wolverine lá crucificado no meio de um monte de esqueleto. Baita referência. Que porra é essa? Você tá bem? E quem aparece então é o Wolverine com o traje marrom clássico, criado pelo ilustrador de quadrinhos John Byrne. E olha, eu devo dizer, o traje padrão que o Wolverine tinha que usar nesse filme era o amarelo e azul. Não tinha como ser diferente. É o clássico que sempre esperamos o Hugh Jackman usar. Tinha que ser o amarelo e o azul. Dito isso, o traje marrom sempre será melhor. Não tem jeito, é o melhor. E aqui no filme ficou uma beleza. E agora eu quero ver o Wolverine usando esse traje no cinema. Alguma vez. Por mais tempo. Eu quero. Mas quem aparece aqui nessa cena não é só o Wolverine, não.
O Hulk aparece no reflexo da garra do Wolverine, recriando a arte icônica dos quadrinhos. Coisa linda, ó. Ai, como eu queria que tivesse uma trocação de porrada entre os dois no filme. Não rolou. Eu sei que tem parado de querer poupar o orçamento do filme e tal, mas pô, um minutinho, só um minutinho já tava bom. Mas eu tenho fé que ainda veremos essa luta aqui no cinema. Eu tenho fé. E quem aparece logo em seguida é uma versão do Wolverine que fez uma galera ficar maluca querendo ver mais dele no cinema. Que foi o Caverine, Wolverine do Henry Cavill, o ator que era o Superman. Vamos te tratar com muito mais respeito que aqueles merdas lá da concorrência. E eu devo dizer que o Henry Cavill de Wolverine foi uma ótima piada. Foi muito massa pra rir. Agora me pergunta se eu quero que o Henry Cavill seja o Wolverine no cinema. Mas de jeito nenhum. O pessoal quer ele de Wolverine só porque ele é fortão. E é isso. E eu já disse, era o Wolverine baixinho, peludo e feio. Se bem de que ele ficou feio, né? Mas ainda tá muito alto e depilado. Não, não quero. Sem falar que sair de Hugh Jackman pra Henry Cavill no quesito atuação, que baita downgrade. Então o Deadpool encontra a única variante do Wolverine que não enfia porrada nele. E ele decide que é esse Wolverine que ele vai levar junto com ele. O Wolverine se recusa a ir, mas então ele desmaia de tanto beber. E aí o Deadpool carrega ele até a AVT. E é aí que finalmente vemos o Wolverine com o clássico traje amarelo e azul dos quadrinhos. Demorou mais de 20 anos, mas aconteceu. Bem-vindo ao MCU, aliás. Pena que você chegou numa fase tão ruim. É, realmente, numa fase bem ruim. Então o Deadpool diz para o Paradox que agora que ele trouxe um Wolverine para substituir aquele que morreu, que era o âncora, o universo do Deadpool não precisa mais morrer. Mas o Paradox diz ao Deadpool que não é possível substituir um âncora. Isso não vai salvar o mundo do Wade. E além disso, o Deadpool trouxe o pior Wolverine de todos, de acordo com o Paradox. E o pior dos Wolverines. Esse Wolverine decepcionou o mundo dele inteiro. Mais pra frente o filme vai explicar por que esse aqui é o pior Wolverine. Enquanto isso, vamos seguir. O Deadpool percebe então que tudo isso que o Paradox está fazendo é ilegal. Ele tá fazendo tudo escondido dos líderes da AVT. Então ele diz que vai expor tudo pra todo mundo pra desmascarar o Paradox. E então o próprio Paradox poda o Deadpool e o Wolverine, fazendo eles caírem no vazio. O vazio é basicamente o lixão do universo Marvel. Quem for podado vai parar naquele lixão, que é um universo à parte, um universo inteiro só daquele lixão. Onde é que a gente tá? Eu não sei! Tá com uma pinta de Mad Max? Tipo Mad Max, mas com uma fotografia bem pior. Wolverine fica boladaço com Deadpool por ter feito eles caírem lá. Então uma trocação de porrada sincera entre os dois começa ao som de Hell's Bells do AC/DC. E essa trocação de porrada dos dois é bem da hora. E aqui a gente já pode ver que esse Wolverine é bem superior ao Wolverine da Fox, dos outros filmes. Porque ele pega o Deadpool, joga longe, o Deadpool atravessa concreto, vai longe pra caramba, mostrando que ele é mais forte que o outro Wolverine. Na hora que ele se abaixa, vai correndo pra cima do Deadpool igual um animal, mostrando que ele é mais rápido também. Bem da hora essa trocação de porrada. E quando o Wolverine está prestes a finalizar o Deadpool, o Wade interrompe a briga falando que a AVT pode apagar da realidade daquele Wolverine o que quer que ele tenha feito, o que tenha acontecido para fazer ele ser o pior Wolverine. Isso faz o Wolverine querer ajudá-lo a fugir dali. Mas quando os dois menos esperam, alguém aparece falando que eles precisam se unir para fugir dali. E quem é esse cara? É o Homem. O cara que não víamos há muito tempo e estávamos com saudade. Eu cuido disso. Então, de repente, chegam vários mutantes ali, vilões dos X-Men, cercando eles três. Então a luta vai começar, eles se preparam e quando todos menos esperam... Vingadores em chamas! Peraí, o quê? Pois é, todo mundo achando que era o Capitão América, mas era o Johnny Storm dos filmes do Quarteto Fantástico lá de 2005. Filme esse que eu já trouxe reviewzada, do filme de 2005 do Quarteto. Vai lá ver, depois desse vídeo aqui. Essa participação pegou geral de surpresa, mas eu previ ela, tá bom? Pois é. Previ. Lá no meu vídeo, lendo comentários polêmicos sobre a Marvel, aos 8 minutos e 5 segundos de vídeo, eu previ exatamente como seria o Tocha Humana do Chris Evans voltando. Chris Evans precisa voltar como Tocha Humana. Ah, isso aí eu ia achar maravilhoso, ele voltando de Tocha Humana. Imagina, ele aparece no filme e todo mundo pensa, caramba, o Capitão América. Aí do nada, em chamas! Aí ele pega fogo e todo mundo pira no... Cara, ia ser maravilhoso, tá maluco? Pois é. O pai é profeta. E foi muito massa ver a participação do Tocha Humana do Chris Evans aqui nesse filme. Ok,
Ok, poderia ter sido melhor, mas ainda foi legal, vai. Então, quem também aparece é o Dente de Sabre, o irmão do Wolverine no universo dos cinemas, pronto para começar uma batalha violenta contra o Logan. E o Deadpool começa a motivar o Wolverine a enfrentar o Dente de Sabre. O público esperou décadas por essa briga. Espera um cacete, Deadpool. A luta que a gente espera por décadas é Wolverine contra o Hulk. Wolverine contra Dente de Sabre nós já vimos 4 vezes no cinema. Ninguém tava esperando essa luta não, pô. Mas enfim, os dois partem pra cima um do outro e o Wolverine encerra a luta com um golpe. Mais uma prova de que esse Wolverine aqui é bem mais bolado do que o do universo da Fox. Aquele Wolverine sofria com o Dente de Sabre. Esse daqui, um golpe acaba a luta. Então o resto dos mutantes conseguem capturar o Wolverine, o Deadpool e o Tocha Humana e levam eles até a sua líder, Cassandra Nova. Quem é você? A gêmea do Charles Xavier. Cassandra Nova. Cassandra Nova é uma das mutantes mais perigosas e cruéis do universo Marvel. Pra quem quiser saber mais sobre ela, eu tenho um vídeo aqui no canal que sou eu narrando a HQ X-Men E de Extinção. História essa que mostra como essa mulher é uma filha da puta. Link na descrição desse vídeo. Vamos lá ver, beleza? Voltando pra história. Chegando até a Cassandra, o Deadpool começa a contar pra ela tudo de ruim que o Johnny falou sobre ela, fazendo com que ela matasse o Johnny de forma brutal. Olha, aqui, é que eu não disse... Acho que eles poderiam ter dado uma morte melhor pro Johnny, né? Pô, ele aparece, é derrotado pelo Pyro, aí já morre desse jeito rápido. Pô, a participação dele poderia ter sido bem melhor. Mas todos nós sabemos por que ele morreu de verdade. Sabe o que ele estava fazendo com o orçamento? A Cassandra Nova, então, usa seus poderes para entrar na mente do Deadpool e saber mais sobre ele. E dentro da mente do Wade, ela vê o momento em que ele e a Vanessa terminaram. Ela vê a Vanessa dizendo ao Wade que desde que ele foi recusado pelos Vingadores, ele jogou a toalha. Desistiu de tentar ser um herói. Desde que eles te rejeitaram, você desistiu. Meu amor, você nunca se reergueu. E ela queria que ele desse a volta por cima, mas ele não tentou. E isso acabou separando os dois. Então a Cassandra sai da mente do Deadpool e é atacada pelo Wolverine. Porém, ela se mostra mais bolada do que os dois juntos, joga o Logan pra longe e se cura na mesma hora do ataque dele. E quem chega nessa hora pra interromper tudo é o Alioth. Da primeira temporada de Loki, episódio 5? Isso, esse mesmo. A Cassandra deixa os dois ali para serem devorados, mas eles conseguem fugir usando um pé de sentinela que tá dando sopa por ali. Então os dois, depois de fugirem dali, começam a conversar, se conhecendo melhor. E o Deadpool diz ao Logan que o Wolverine do seu universo era adorado, era o maior X-Men de todos. E o Wolverine diz que no universo dele, ele não era nada. As pessoas não se importavam com ele. E ele também pergunta ao Deadpool como o Wolverine do universo dele morreu. E o Deadpool diz que foi se sacrificando para salvar a Laura, a X-23. Ela era só uma criança, uma versão mais jovem, delicada e de algum jeito mais fodona que você. Então a conversa dos dois é interrompida quando eles encontram o Dogpool, um cachorro feio pra caceta vestido de Deadpool. E junto com o cachorro aparece o Nicepool, uma variante do Deadpool que é uma sátira à cultura da lacração. Acho que você não devia dizer isso. Não esquenta. Eu me identifico como um feminista. Wade e o Logan dizem para o Nicepool que eles estão procurando o grupo de sobreviventes do vazio que o Johnny tinha citado pra eles. O Nicepool então diz onde eles precisam ir, mas também diz para eles tomarem cuidado para não acabar trombando com a tropa dos Deadpools, senão eles estão ferrados. Eles são loucos, vão cortar vocês em 1000 pedaços e espalhar por todo o vazio. O Nicepool então empresta o seu carro para o Wade e o Logan chegarem até os sobreviventes. Então eles vão indo até a fronteira para encontrar os sobreviventes, e no meio do caminho o Deadpool pergunta para o Wolverine o que ele vai fazer se a AVT puder consertar o universo dele. Aí o Wolverine se liga que o Deadpool disse se eles puderem. Se eles puderem consertar seu mundo, qual é a primeira coisa que vai fazer quando sair daqui? Então o Deadpool não sabe se a AVT realmente pode ajudar o Wolverine consertando o mundo dele. O Deadpool mentiu pra ele. Eu não menti! Mentiu sim! Não, eu só desejava que fosse assim! Isso irrita muito o Wolverine, que começa a esculachar o Deadpool, tirando ele pra merda completamente. Você não conseguiu nem salvar o seu relacionamento com a caralha de uma stripper! E uma baita atuação do Hugh Jackman, pra variar. E isso magoa o Wade e faz com que os dois comecem uma luta insana dentro do carro. E essa luta dura muito, viu? Eles começam a lutar de dia, aí anoitece, amanhece de novo e aí eles param de lutar. A luta durou uma noite inteira. E quando a luta acaba, os dois acabam apagando. Então alguém acaba encontrando os dois no meio do nada dentro do carro e leva eles para um lugar secreto. Thor?
Já comentou aqui no vídeo por que o Thor tava chorando? Comenta, cara, eu quero saber mesmo. E é aí que nós vemos que quem encontrou o Deadpool e Wolverine foi o grupo de sobreviventes que eles estavam procurando. Integrado pela Elektra da Jennifer Garner, o Blade do Wesley Snipes, o Gambit do Channing Tatum e a Laura, a X-23 do filme do Logan. Momento de fazer o fã gritar no cinema. Muito massa. Fanservice, paizão. Juntos, eles bolam um plano de invadir a área da Cassandra Nova e matar o Fanático pra roubar o capacete dele e botar na Cassandra, porque o capacete do Fanático anula os poderes dela. Assim eles podem matá-la. Mas o Wolverine se recusa a se unir a eles. Ele não quer lutar. Então naquela noite, a Laura conversa com o Logan para tentar convencê-lo a ajudá-los. E é nesse momento que o Logan conta para a Laura por que ele é o pior Wolverine, que ele é odiado por todos. E ele diz que teve uma noite em que ele foi para o bar encher a cara, e enquanto ele estava no bar, os humanos foram atrás dos X-Men, invadiram a mansão Xavier e mataram todos eles. Quando ele chegou, os X-Men estavam todos mortos, empilhados, um corpo em cima do outro. Quando eu cheguei em casa muito bêbado do bar, já era tarde. Morreram todos eles. Eu confesso que eu esperava um motivo bem melhor pra ele ser tão odiado do que mataram os X-Men enquanto eu tava bebendo. Mas espera que daqui a pouco a gente vai ver que rolou mais coisa além disso. E enquanto tudo isso tá rolando, o Pyro avisa ao Paradox que os sobreviventes encontraram o Deadpool e o Wolverine. Eles fugiram. Eles acharam os outros? Não. Ótimo, tá legal. Ufa. Os outros acharam eles. Agora, como ele sabe disso, aí o roteiro não explica. E então chegou a hora. Os sobreviventes se unem e vão até a Cassandra Nova para acabar com tudo de uma vez por todas. Só existe um Blade. E nunca mais vai existir outro Blade. É, acho que realmente nunca mais vai ter outro Blade. Então eles chegam lá e a Elektra, o Blade e o seu grupo de sobreviventes terão o seu final. A conclusão que eles nunca puderam ter. Vamos te ajudar a pegar o pacote. E teremos nossa conclusão. E isso é mais uma metalinguagem do filme, porque a Elektra, o Blade, tiveram suas franquias canceladas pelos estúdios e nunca tiveram a chance de ter uma conclusão para os seus personagens. Mas agora, nesse filme, anos depois, eles terão a conclusão que merecem. Então começa uma trocação de porrada forte, que é legal, mas não tão bem dirigida quanto as outras cenas de ação desse filme. Então o Wolverine e o Deadpool chegam até a Cassandra, mas ela é bolada demais. Ela deixa o Deadpool na merda, joga ele pra longe e entra na mente do Wolverine. E é aí que nós vemos que rolou mais coisa nesse passado do Wolverine. Depois que os humanos caçaram os X-Men e mataram todos eles, o Wolverine ficou maluco, muito irritado e saiu matando todos os humanos. E ele não matou apenas os que mataram os X-Men, ele matou até inocentes. Todos aqueles homens maus. Não foram só os maus. E é por isso que esse Wolverine é tão odiado, porque ele matou muitos humanos inocentes. Tiveram os canalhas no meio que mataram os X-Men, mas ele matou muito inocente também. E enquanto a Cassandra tá na mente do Logan, a Laura mata o Fanático. Aí ela pega o capacete dele e joga pro Deadpool, que conseguiu prender a Cassandra com ele. Nesse momento, o Pyro aparece e atira na Cassandra, mostrando que ele tem ressentimento com ela. E aí ele começa a fazer um discurso. Nem todo mundo merece um discurso. E é isso. Essa foi a participação do Pyro aqui. A Cassandra começa a morrer com os tiros que tomou, porque o capacete do Fanático anulou os poderes dela, então ela não vai se curar. Mas o Wolverine diz para o Deadpool tirar o capacete dela. O Deadpool não entende por quê, e o Logan diz que ele é um X-Men. E o Xavier, o irmão da Cassandra, não gostaria que ele deixasse ela morrer desse jeito. Então, em memória ao Charles, ele tira o capacete dela. Essa é pelo Charles. Isso faz a Cassandra querer ajudá-los a fugir do vazio. Então ela abre um portal usando um anel de um mago amador que ela matou quando ele apareceu no vazio. Doutor Estranho. Ou era o Ned, né? Vai saber. Então o Deadpool e o Wolverine pulam no portal e fogem do vazio. Agora estão livres para salvar o universo do Wade da destruição. Enquanto isso, a Cassandra tá lá com o Pyro e ela descobre por ele, pelo Pyro, que o Paradox ia tirar o Pyro do vazio. E isso quebrava o acordo que ela tinha com a AVT, de que o vazio era inteiro de domínio dela. O Paradox ia tirar o Pyro de lá sem nem falar com ela, tá querendo acabar com o domínio dela. Tínhamos o combinado. Eu acho que esse cara não liga.
Vai ligar. Isso faz ela querer ir até a AVT para se vingar. Enquanto isso, o Deadpool e o Wolverine chegam até o Paradox para impedir ele de destruir aquele mundo. Por que o Thor tava chorando? Pelo amor de Deus, família, por que ele tava chorando? Comenta aí! Então quem chega lá é a Cassandra, que entra na mente do Paradox e descobre sobre o rasgador temporal, que tem a capacidade de destruir vários universos. E ela diz que agora que a Atrair VT, porra, viajei. E ela diz que agora que a AVT traiu ela vai usar o rasgador temporal para destruir todos os universos pelo multiverso, até que o vazio seja tudo que reste. Assim, ela dominará tudo e todos. Ela vai até o rasgador com o Paradox, mas antes que o Deadpool e o Wolverine possam ir até ela para impedi-la... Espera só um pouquinho as figurantes saírem. Vai. Quem chega através do portal é o Nicepool com o seu cachorrinho novamente. Mas dessa vez, não foi só ele que veio. A tropa dos Deadpools também chega lá, a mando da Cassandra Nova, para não deixar que o Deadpool e o Wolverine atrapalhem os seus planos. Mas antes que a tropa dos Deadpools faça alguma coisa, o Deadpool começa a falar que chegou a hora deles pararem. Não os Deadpools pararem, e sim a Marvel parar com o multiverso. A gente pode parar aqui? Ah, a gente tá só começando. Não. Com toda essa coisa de multiverso. Aceitar que essa saga do multiverso foi cheio de merda e que chegou a hora da Marvel esquecer isso e seguir em frente. Eu acho que desde Ultimato tem sido excelente. Sempre tem um, né? Mas os Deadpools não dão ouvido para o Wade e começam a metralhar ele. Só que o Deadpool usa o Nicepool como escudo para se proteger. Porém, o Nicepool não tem fator de cura. Acho que ele não vai sobreviver. Ah, que pariu, eu gosto muito do humor desse filme. E agora que o Nicepool assinou o contrato com o Vasco da Gama, o Deadpool pegou suas duas pistolas calibre 50 banhadas em ouro e chamou o Wolverine para sair na porrada com toda a tropa dos Deadpools. Detonar centenas iguais a você? Com certeza eu tô pronto. E é aí que vem uma das melhores, se não a melhor cena de ação do filme. Deadpool e o Wolverine juntos contra toda a tropa dos Deadpools. Mas antes que a batalha comece, finalmente chega o momento. Depois de mais de 20 anos... Finalmente vimos o Wolverine usando a máscara clássica do Wolverine dos quadrinhos. Demorou, mas aconteceu. Isso que é fanservice bom, caceta. Eu gosto muito do carinho que esse filme aqui tem com os fãs de saber exatamente o que a gente quer ver e entregar pra gente. Esse filme deu uma lavada na alma dos fãs do Wolverine. Papo reto, que momento bom. Ver o Wolverine do Hugh Jackman morrer em Logan, se despedir, sem nunca ter usado o traje clássico, a máscara e tudo, pô, fazia parecer que foi uma jornada incompleta. Mas aí chegou esse filme aqui e resolveu isso. Puta, que coisa maneira, cara. Muito legal. Porém, essa máscara aqui dividiu opiniões. Teve gente que achou muito foda e até queria ter visto mais da máscara. E teve gente que achou feio demais e que não funcionou em live action. Tu guarda o melhor pra ocasiões especiais? Pra matar, basicamente. Bom... Na minha opinião, eles usaram a máscara de forma perfeita. Ele ficou a maior parte do filme sem ela, e aí no final ele usou só pra cena de ação e pro clímax do filme. Pra mim foi perfeito. Se ele usasse o filme inteiro, ia causar uma estranheza. Mas só aqui no final, pra cena de ação e o clímax, pô, tá show, perfeito. Então eu gostei da máscara no filme. Isso precisava acontecer. Não tem jeito, tinha que acontecer. Então agora que ambos estão prontos para sair na porrada ao som de Like a Prayer da Madonna, a trocação de porrada começa. E a direção dessa cena é muito boa, com a câmera seguindo de lado, acompanhando a luta sem corte. Pô, muito maneiro. Um plano sequência que deixa a cena muito dinâmica e divertida de assistir. E a música da Madonna encaixou perfeitamente aqui. Pô, essa cena me ganha demais. Filhos da puta! Eu queria ser surda. Pô, essa piada aqui não foi digna de interromper o plano sequência da cena. Não precisava. Mas mesmo com essa piadinha mal encaixada aí, essa foi uma das melhores cenas do filme. E quando Deadpool e Wolverine acham que venceram a luta, todos os Deadpools começam a se regenerar e ficar de pé de novo. Eles se preparam para lutar tudo de novo, mas então quem surge é o Peter. Não é o Peter Parker, é o Peter Easton, o amigo do Deadpool, Pete. E ele diz para todos os Deadpools ali que o Wade é amigo dele. E então todos da tropa dos Deadpools exaltam o Peter, falando que ele é uma lenda em todos os universos. E eles deixam Deadpool e Wolverine irem embora e ficam lá exaltando o Peter.
Aproveitem o meu Peter! Parece só uma piada, né, família? Mas na verdade esse momento aqui tem uma história trágica por trás. E eu vou explicar para vocês agora. O ator Rob Delaney, que interpreta esse Peter, tinha um filho chamado Henry, que aos 2 anos de idade faleceu por conta de um tumor cerebral. E o ator chegou a lançar um livro chamado A Heart That Works, um coração que funciona, onde ele conta toda a sua história de amor com o seu filho e como foi passar por essa perda. E como homenagem, o Ryan Reynolds botou aqui no filme esse momento onde todos os Deadpools no multiverso exaltam a lenda que é o ator Rob Delaney. E nos créditos finais do filme, ainda teve uma homenagem ao pequeno Henry, que descansa em paz, dedicando o filme inteiro ao garoto. E essa é a história por trás dessa cena dos Deadpools exaltando o Peter. Então o Deadpool e Wolverine vão atrás da Cassandra Nova para impedir que ela destrua todos os universos. Final do filme, galera. Prometo. Eles fazem o Paradox falar para eles como impedir a Cassandra. E ele diz que apenas causando um curto-circuito no rasgador temporal para destruí-lo. Porém, isso mataria os dois, tanto o Deadpool quanto o Wolverine. Mesmo com um fator de cura deles. Porque eles não vão só se ferir, eles vão ser apagados, deixar de existir. Vocês não irão resistir. Então os dois vão até o núcleo do rasgador temporal para destruí-lo. Porém, chegando lá, o Wolverine diz para o Wade que ele vai fazer isso sozinho, pois o Deadpool tem família e amigos para reencontrar, já ele não tem nada nem ninguém. Então ele vai fazer o sacrifício. Eu não tenho nada. Não tenho nada. E é nesse momento que temos uma cena com uma metalinguagem muito bonita, do Wade falando para o Wolverine que ele já estava esperando essa parceria dos dois há muito tempo e que está feliz que finalmente tenha acontecido. Sabe de uma coisa? Você é o melhor, Wolverine. E essa cena serve tanto para o Wade falando com o Logan, quanto para o Ryan Reynolds falando para o Hugh Jackman. É uma cena com um duplo significado muito bonito. Porém, antes que o Wolverine possa chegar no núcleo, o Deadpool acerta ele e o prende do lado de fora, porque ele quer fazer esse sacrifício, o Deadpool. O Wolverine diz que o Wade não precisa fazer isso, e o Deadpool responde que ele não está fazendo porque ele precisa. Vou fazer porque eles precisam. E isso mostra o arco do personagem, de aprender a fazer as coisas pensando nos outros, não em si mesmo. Se lembram do começo do filme, do Rap falando que um herói tem que agir porque as pessoas precisam, não porque o herói precisa? Pois é, nesse momento o Wade aprendeu isso. Porém, parece que o Wade não vai conseguir. O multiverso chega perto de ser destruído quando o Wolverine entra lá para ajudar o Wade. Ele conseguiu derrubar aquela porta bolada de metal. E mais uma vez ao som de Like a Prayer. Só que agora, versão de coro, que deixou o momento ainda mais foda. E esse aqui é um dos momentos mais bonitos do filme, porque é uma grande celebração do Wolverine do Hugh Jackman. O Hugh foi o Wolverine por mais de 20 anos. Ele é um dos grandes personagens da Marvel no cinema, ao lado do Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. Esse filme aqui, especificamente essa cena, faz uma homenagem muito bonita para o ator e para o personagem. Pela primeira vez na vida, tô orgulhoso de usar esse traje. Um dos grandes momentos do filme. E juntos, eles conseguem destruir o rasgador temporal, salvando todo o multiverso e matando a Cassandra Nova. Porém, como eles estavam juntos, um apoiando o outro, eles sobrevivem ao sacrifício. Então a B-15, a líder da AVT, chega ao local, manda prenderem o Paradox e agradece ao Deadpool e ao Wolverine por salvarem a todos. E ela diz que o trabalho deles está apenas começando. Sinto que seu trabalho aqui tá só no início. Parece que ainda veremos o Deadpool e o Wolverine juntos mais algumas vezes no cinema. Até os seus 90. Pior que eu não duvido disso. E no final de tudo, Wade conseguiu voltar para os seus amigos, o filme dá a entender que ele reconquistou a Vanessa e o Logan fica com eles. E junto com o Logan, a Laura também fica lá. Então o Logan, o Wade e a Laura conseguiram tudo que eles queriam desde sempre. O que eles tinham perdido, suas famílias. Às vezes, as pessoas que salvamos, salvam a gente de volta. E assim acaba o filme Deadpool e Wolverine. E agora que passamos por toda a história do filme, vou começar a
aqui a minha reviewzada. E o primeiro tópico que vou avaliar aqui é a direção. E a direção do Shawn Levy não é brilhante, mas ainda assim é boa o suficiente para criar alguns momentos memoráveis, como a batalha do Deadpool contra o Wolverine contra a tropa dos Deadpools, o sacrifício final dos dois, a cena inicial do Bye Bye Bye. Mas como eu disse, não é brilhante, incrível, mas pra mim é legal. Então eu dou um nota 7 pra direção do filme. E o próximo tópico que vou avaliar aqui é as atuações. E as atuações desse filme aqui pra mim são boas, tá? O Ryan Reynolds como Deadpool não é nada demais na atuação, mas também não é ruim na atuação. Ele até que manda bem. Mas a parada é que ele é um poço de carisma. Ele consegue fazer algo que pouquíssimos atores conseguem, que é ser muito expressivo com um uniforme que não mostra nada da expressão dele, da cara. Só o que tem são as lentes brancas que aumentam, diminuem de vez em quando pra mostrar a expressão dele. Ele carrega no carisma o personagem, em toda a forma que ele se movimenta, mesmo com a roupa. Tal qual o Andrew Garfield com a roupa do Homem-Aranha. Mas no dia que eu trouxer a reviewzada dos Homens-Aranha do Andrew Garfield, eu falo mais sobre isso daí. E o Hugh Jackman como Wolverine, nem preciso falar, né? O Hugh manda muito bem como Wolverine. Ele sempre mandou, né? Aquele monólogo dele esculachando o Wade no carro foi muito impactante justamente pela atuação do Hugh Jackman. Você não conseguiu nem salvar o seu relacionamento com a caralha de uma stripper! A Emma Corrin como Cassandra Nova é legal no papel da vilã, nada demais. Mas tá bem. Matthew Macfadyen como Paradox, apesar do personagem ser qualquer merda, o ator tá muito bem. Ele é bem expressivo. Eu gosto da interpretação dele. De novo, apesar do personagem ser qualquer merda. Tô falando da atuação. E as participações especiais do filme, como Chris Evans, Wesley Snipes, Channing Tatum, Daphne King, Jennifer Garner, não são muito exigidos. Então a interpretação deles não é nada além de legal pra mim. Os amigos do Wade, então, que estão lá na festa e aparecem de novo no final, são menos exigidos ainda. Então, no geral, as atuações desse filme pra mim são um nota 7. Agora nós vamos para os protagonistas do filme. E os dois protagonistas desse filme são muito legais. O arco do Deadpool de querer salvar o mundo dele é da hora. Eu gosto quando o Deadpool não é só o cara zoeiro e é isso. Eles darem um peso emocional pra ele nesse filme, ele mostrar que tem sentimentos, que se importa com os outros, é legal. Tem até momentos que ele não fica na brincadeira. Pra mim isso é um ponto positivo. E o Wolverine do Hugh Jackman, antes eu achava merda o motivo dele ser o pior Wolverine de, ele foi beber e matar os X-Men, é isso? Por isso ele é odiado? Mas depois que eu me liguei que foi pelos inocentes que ele matou depois disso. E o arco de redenção dele, de estar disposto a sacrificar tudo pra salvar o mundo do Wade por ele, pô, é legal. Os dois se sacrificaram na verdade, né? Ao som de Like a Prayer. Foi lindo. A dinâmica dos dois é perfeita. O Ryan Reynolds e o Hugh Jackman funcionam bem demais juntos. Para mim, a nota dos protagonistas é um 8. Funcionam muito bem. Agora nós vamos para os personagens secundários. E esse filme aqui tem vários personagens secundários. Elektra, Blade, Johnny Storm, Gambit, etc. Mas nenhum é muito bem trabalhado, muito bem atuado. Só estão aqui pelo fanservice e para dar um final digno para os personagens. Ou quase todos. Mas o fanservice deles funciona. A participação deles foi muito legal. Tirando o Johnny, que poderia ter sido bem melhor. Mas o resto foi bem legal. Mas os personagens secundários lá, os amigos do Wade, são um grande foda-se. Só estão aqui pra ser salvos. Nem participam direito da história, né? Então a nota dos personagens secundários pra mim é um 7 nesse filme. Agora nós vamos para o tópico visual. E no visual, o que esse filme aqui tem de melhor são os visuais dos protagonistas. O traje do Deadpool tá lindo. O do Wolverine tá massa. Principalmente quando ele perde as mangas e usa máscara. O visual dele com o traje marrom, então, meu Deus. O visual do Gambit também tá legal. Tá bem fiel. Mas eu acho que não combinou muito com o Channing Tatum. Pra combinar com o Gambit, o cara tem que ter um rosto bem fino. Como o Austin Butler. Que pra mim seria o Gambit ideal. Mas nunca vai acontecer, então vamos seguir o baile. Mas tirando esses aqui, nenhum visual é muito maneiro dos personagens, não. O Blade é da hora só, a Elektra é qualquer coisa, a Laura, qualquer coisa, roupa normal dela. A Cassandra Nova tá bem fiel visualmente, tirando que ela tá novinha, porque a Cassandra nas HQs é uma véia. Mas tipo, é fiel o visual dela, mas também não é tão difícil de adaptar. É uma roupa social com um sobretudo e é isso. Mas agora que eu falei o que esse filme tem de melhor no visual, vamos para o resto. A fotografia desse filme aqui é qualquer merda. Não tem identidade visual. Como eu falei antes no vídeo, o Deadpool faz uma piada falando que o vazio parece o mundo de Mad Max, mas aí compara a fotografia dos dois, irmão, é a surra. E o trabalho de direção de arte do filme é qualquer coisa também. As ambientações não são memoráveis, a paleta de cor, mano, qualquer merda. Na verdade, é difícil pensar em algo memorável do trabalho da direção de arte do filme sem ser os trajes do Deadpool e do Wolverine. Mas os efeitos especiais do filme não são ruins.
Sempre. Só em um momento lá pro final da luta do Deadpool e o Wolverine contra a tropa dos Deadpools, logo depois que os dois pulam do ônibus. O CGI dessa cena é horrível. Nitidamente estão usando CGI nos dois, cara. Ah lá, que coisa feia. E o pior de tudo é que a espada do Deadpool atravessa o braço do Wolverine. É inacreditável. Ele mexe com a espada e ela atravessa o braço do Wolverine, mostrando que os dois são CGI. Como os envolvidos do filme viram isso e deixaram passar? Que coisa horrorosa. Depois de tudo isso que eu fiz, a galera só vai lembrar dessa descida horrível do ônibus. Mas esse é o único momento do filme que o efeito especial é ruim mesmo. De resto, é competente. Nada de impressionar, mas é competente. Pra mim, visualmente falando, esse filme aqui é um nota 5. Agora nós vamos falar da trilha sonora do filme. E aqui eu vou fazer duas análises diferentes. Porque nós temos a trilha sonora original do filme, composta pelo Rob Simonsen, que também compôs a trilha do filme A Baleia, de 2022, Os Caça-Fantasmas Mais Além, de 2021 e Projeto Adam, de 2022. E o trabalho dele aqui é qualquer merda. As trilhas são esquecíveis, nada marcantes. Quando pensamos em trilha sonora no Deadpool e Wolverine, pensamos em Like a Prayer, Bye Bye Bye, e é aí que entra a minha segunda análise nas trilhas. As músicas licenciadas que eles adicionaram, da Madonna, do NSYNC, e essas aí foram muito bem escolhidas e utilizadas. Mas o filme toca outras músicas que a galera não lembra tanto quanto elas, como na cena em que os dois saem na porrada no carro. Tem a música You're the One That I Want, do John Travolta e a Olivia Newton-John. Ninguém lembra dessa música e das outras como lembra do Like a Prayer, do Bye Bye Bye. Essas sim foram muito marcantes. Mas apesar dessas outras músicas escolhidas não serem tão marcantes, elas ainda funcionam na cena. Foram bem encaixadas. Então a trilha sonora do filme pra mim é um nota 8. Muito boa. Agora nós vamos para o roteiro do filme. E o roteiro desse filme tem vários momentos que não fazem muito sentido para entregar algo em troca para nós. Tipo na cena que eles lutam contra a tropa dos Deadpools. Como eles vão fugir daquela situação? O Peter aparece e salva eles só pela presença. Os Deadpools começam a exaltar ele e deixam o Deadpool e o Wolverine irem embora. Narrativamente falando, é bom? Não. É uma baita conveniência. Todos aqueles Deadpools pararem de brigar para exaltar o Peter. Mas aquilo serve para ter uma homenagem para o ator do Peter que eu comentei antes. Então a gente deixa passar. Faz sentido o conceito do âncora que o universo vai morrer porque perdeu um personagem? Claro que não. Paia. Todos os universos vão morrer se perderem ser um personagem principal? Então o MCU teria que morrer também, porque perdeu o Tony Stark e o Steve Rogers, os dois principais. Mas a gente não liga, porque é esse conceito que faz a gente ter de volta o Wolverine do Hugh Jackman. Então dane-se! E tem uma galera que gosta de bostejar sobre esse filme, falando do roteiro, falando que só serve pra fanservice, né? Mas cara, o fanservice sendo bem feito e o filme funcionando, qual é o problema? Tem gente que ataca esse filme e adora Homem-Aranha Sem Volta Para Casa, que também é cheio de furo de roteiro. Parece que o fanservice só presta quando é para o personagem que te convém, né? Não tô falando isso porque eu desgosto do No Way Home. Não, pelo contrário, eu gosto muito. Só tô apontando a incoerência de uma galera. Mas enfim. O roteiro desse filme é qualquer coisa narrativamente falando, mas nos compensa trazendo muitos momentos legais. E ainda tem as metalinguagens, como o Wade falando pro Logan que tava esperando essa parceria, o final que os personagens no vazio nunca tiveram, Blade, Elektra, sem falar que ainda tem umas piadas muito boas. Baixinho igual os quadrinhos. Que Wolverine mais bonitinho. Então o roteiro desse filme pra mim é um nota 5. É fraco, mas tem os seus momentos. Agora nós vamos para os dois tópicos bônus. E o primeiro deles é vilões. Nos vilões desse filme nós temos a Cassandra Nova e o Paradox. O Paradox é um vilão genérico, engravatado, sem graça. É fraco e ainda é esquecido em grande parte do filme. Mas a Cassandra é uma vilã legal. Ela é uma boa ameaça, a atriz tá boa no papel, a motivação dela ser enganada pela AVT e querer acabar com os universos pra sobrar só o vazio e ela governar todos é aceitável, não é ruim. Pra mim a nota de vilões é um nota 6, porque a principal, que é a Cassandra, é melhor que o Paradox. Então pra mim fica acima da média, passa de ano. Agora nós vamos para as cenas de ação. E esse filme tem cenas de ação marcantes, como a da cena inicial do Bye Bye Bye, o Deadpool e Wolverine contra a tropa dos Deadpools. A luta dos dois, tanto no vazio quanto dentro do carro, são bem legais. A mais fraca do filme pra mim é os protagonistas com os sobreviventes enfrentando o geral do exército da Cassandra Nova no vazio. A direção dessa cena é qualquer coisa, mas tirando ela, o resto são boas. Pra mim, as cenas de ação desse filme são nota 7, bem legais. Então, o resultado final da minha reviewzada ficou: direção 7, atuações 7, protagonistas 8, personagens secundários 7, visual 5, trilha sonora 8, roteiro 5, vilão 6, cenas de ação 7. E agora eu pergunto para você que tá vendo esse vídeo aqui: por que o Thor tava chorando?